Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos aqui mais uma vez no Conectando. Obrigada a você que está assistindo aí na TV Mar. Você está assistindo no nosso YouTube? Que maravilha! Eu quero que você interaja conosco. Você pode falar comigo lá no meu Instagram, @edjanemelo. Você pode deixar um recado no YouTube do programa Conectando, para que a gente possa atender os assuntos que também são do seu interesse. Atender aquilo que você deseja que a gente traga aqui no Conectando. Nós estamos disponíveis para isso. Eu agradeço aqui o apoio, o patrocínio da Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes, então você vai encontrar tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Um parque diagnóstico completo, tem centro de tratamento de câncer, tem o hospital completo também para você, cirurgias em geral, internamentos, e agora o Hospital Med Rádios tem urgência e emergência para adultos 24 horas. Med Rádios e você juntos pela vida. Estamos bem acompanhados com a Agência Paradise, para você que quer fazer um site, uma página de captura. Eles são rápidos, hein? A gente quer rapidez, eles são rápidos e muito bons no que fazem. E estamos juntos com o Petit Sucre, aqui onde nós estamos gravando o programa. Petit Sucre, no Dia dos Namorados, está preparando uma surpresa incrível. Faça a sua reserva, o número está aqui na tela. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ticiana Leal. Ela é fisioterapeuta, professora universitária e é mãe do coração. Nessa semana da adoção. Nós estamos na semana da adoção e o nosso assunto de hoje é esse. Ticiana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco de amor. Falar de adoção é falar de amor. Muito importante esse assunto, o amor. Porque se todo mundo agir com amor, todos os problemas do mundo serão resolvidos, Sem dúvida. Mas vamos falar desse amor que transcende, desse amor que rompe barreiras, e eu imagino que muitas, Eu quero saber de tudo. Como que é o início desse interesse em adotar um serzinho, levar para compor a família? Então, assim como as mães biológicas, o interesse nasce da necessidade de amar e de formar uma família. Algumas irão pela questão biológica e outras vão procurar a justiça. Então, muitas vezes a gente não pode gerar ou existe a necessidade de maternar, não necessariamente ter o seu filho da barriga. E a primeira coisa que a gente precisa perceber para a formação de uma família a gente precisa da verdade. E no nosso país a verdade está na justiça. Então o melhor caminho eu hoje tenho a vontade de adotar, que eu procure a vara da infância e da adolescência. Para quê? Para que eu dê início a um processo de adoção, para que eu entre no Cadastro Nacional de Adoção e entre numa fila como pretendente, para dessa forma conseguir o filho tão desejado. Então, inicialmente, o que as famílias elas precisam se orientar, ou as famílias, ou os futuros pretendentes, é que existem os meios legais, judiciais e corretos no nosso país para que a adoção ela seja algo pleno. Não adianta a gente só adotar do coração e legalmente a gente não ter uma história que a gente possa passar pela porta da frente. Então, o que a gente percebe muito hoje, Edjane, é que existe o que a gente chama de adoção à brasileira, aonde essas famílias elas pegam crianças, até o termo ele não é muito confortável, elas pegam crianças de uma forma não muito legal, de mulheres vulneráveis, para torná-los filhos e formar uma família. Quando na realidade existe um cadastro nacional, você entra numa fila para esperar uma gravidez que não dura 9 meses. A nossa não durou 9 meses. E vai depender muito do fator da justiça e do fator também dos adotantes, como que vai ser esse perfil do filho desejado. Fazer a coisa da forma correta traz um respaldo de todos os lados, Porque eu imagino essa avaliação, se você tem condições de acolher uma criança, e aí eu imagino que quando se fala em condições, a gente não está falando condições financeiras, Exatamente. Você precisa ter vários tipos de condições, nós vamos saber aqui, porque quem passou pelo processo
duas vezes, não é? Vai poder nos falar isso. Isso é importante para você, né? Que está aí, de repente você está com esse desejo de adotar, ou você que está aí agora e que não está podendo criar o seu filho e que está pensando em dar para alguém, você entenda que a forma legal, a forma autorizada, o respaldo, ele vai fazer a diferença, porque um filho, ele não é um filho para um final de semana, ele não é um filho para uma semana, para um mês, para um ano, ele é um filho para uma vida inteirinha, não é? Exatamente, Edjane. Então, assim, existe um processo, né, onde os pretendentes, e aí vem a questão econômica, ela não é um entrave. Se você não é casada, também não é um entrave. Então, pessoas solteiras, casais, uniões homoafetivas, nada disso vai ser um entrave para você entrar num processo de adoção. Então, esse processo, você vai procurar a vara. Nessa procura, você vai juntar uma série de documentos. A gente passa pela assistente social numa entrevista, a gente passa pela psicologia numa entrevista, a gente faz o curso, né, de adotantes, uma vez os documentos sendo reunidos. Você passando por essa visita técnica na sua casa, esse encontro que você tem com esses profissionais, aí sim, esse processo ele vai para o juiz, que vai homologar e dizer, sim, você está apto ao processo de adoção. Esse pode ser um processo também de autoavaliação? Autoavaliação, você diria? No sentido de que o tempo em que você está sendo avaliado pela justiça, você está tendo a oportunidade de se autoavaliar. Porque eu acredito que precisa uma autoavaliação a todo momento. Sim, sim, sim. Para que você tenha muita consciência da responsabilidade que você está assumindo. Isso e muita certeza. Na maioria das vezes, as pessoas que procuram o caminho da adoção é algo muito consciente. Na maioria das vezes, porque a gente não pode dizer sempre, né? Ele é um caminho consciente. Ou esse pretendente já tentou de forma biológica e não conseguiu, e ele tem um desejo muito grande de aumentar a família. Ou como eu te disse, que foi o meu caso, então biologicamente nós poderíamos, mas existia uma necessidade do maternar muito mais forte do que gerar. E a gente sabia que seria esse o caminho. E a todo momento você se pergunta, né? Realmente é isso que eu quero? Eu estou preparado para? Porque o que é que acontece, Edjane? Diferente de você ter uma gestação por 9 meses, você fica esperando um telefonema da vara para dizer que o teu filho chegou. Você não sabe o tempo que a sua gestação vai levar, né? Exatamente. Então, é um preparo de autoavaliação, é um preparo da casa do coração, da ansiedade, para a gente entender, quando chegar a hora, você tem que estar pronto. Você não sabe se essa hora vai demorar alguns meses, se essa hora vai demorar alguns anos, como foi no nosso caso, mas que ela vai chegar. Por quê? Porque você confia que existe uma fila da qual você faz parte e que a justiça vai saber encaminhar a criança correta para a família correta. Então, quando a criança ela é destituída do poder da família biológica, e ela agora pertence ao Estado, ela vai para uma fila onde tem os pretendentes à adoção. E esses pretendentes, eles já foram estudados, trabalhados para poder receber essa criança. Como que é feito esse casamento, Tiziana? Esse casamento ele precisa, eu sempre digo, ele precisa do tempo da justiça, do tempo da família e do tempo de Deus, porque precisa de uma conjectura muito grande. Então, hoje em dia fala-se muito de, nossa, mas a justiça demora demais, mas é muito demorado. E, ao mesmo tempo, a gente também vê que existe um perfil de criança desejada que tem uma expectativa muito grande, uma romantização muito grande desse filho. Então, quando a gente junta essas duas coisas, realmente a adoção ela fica um pouco longínqua. Quando eu tenho os trâmites da justiça, então existem prazos para que essa criança saia do meio biológico para ser colocada para adoção. Para a gente ter a certeza absoluta que essa criança ela não volta para o meio biológico. E tem a família que vai escolher. Então, durante o processo de adoção, você escolhe o perfil do teu filho, o perfil da tua criança. Então, vai desde
sexo, cor, se tem grupos de irmãos, se tem patologias, doenças crônicas, incapacitantes ou não, a idade. Então, quanto mais você afunila, menos chance desse teu filho chegar com a rapidez que você quer. Então, para dar um exemplo, no nosso caso, o nosso perfil eram crianças de 0 a 6 anos, independente de cor, independente de sexo e com patologias crônicas tratáveis e grupos de irmãos. Então, era um perfil amplo. Enquanto existem outras famílias que querem crianças brancas, do sexo feminino, de 0 a 1 ano. Nós não estamos aqui, Edjane, para dizer se isso é o correto ou não. Ninguém está julgando o porquê do outro. De forma porque alguma. cada um tem o seu... Até porque nós não temos como julgar o porquê do outro, porque a gente não está no sentimento do outro, Exatamente. né? Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente precisa entender que quanto mais eu escolho, mais específico eu vou ser. Então vai ser muito mais difícil encontrar essa criança ideal que eu idealizo tanto. Isso. Então, quando a gente faz um perfil mais amplo, no nosso caso, o tempo vai ser mais curto, vai ser inversamente proporcional. Exatamente. Né? Então, quanto mais aberto você estiver, mais rápido a fila anda para você. Quanto tempo você demorou para receber o telefonema tão esperado? O primeiro telefonema, que foi o do João, a gente ficou 2 anos e 7 meses na fila da adoção. Uma longa gestação, tá? Foi uma longa gestação, mas um tempo necessário. João chegou pra gente com quase 5 anos de idade. Filho único. Então, foi um processo que a gente precisou se adaptar. Então, teve a ligação. A gente foi conhecer o João e passamos 1 mês nos conhecendo. O João no abrigo e a gente na nossa casa, até a gente ter, né, aquela certeza, e o do João também ter o desejo de que ele queria ir com a gente. E aí a gente tem a guarda provisória dessa criança, a gente continua sendo acompanhado pela justiça, com visitas em nossa casa e com idas à vara. E o João, depois de 9 meses, saiu a adoção do João. Então, depois de 9 meses, o João, que já era nosso do coração, legalmente se tornou nosso filho. Então, ele agora tem uma nova certidão de nascimento, com o nome dos pais, dos avós, então uma nova página. E uma segurança, gente, de que não será causada uma ruptura, uma nova dor. Exatamente. Né? Porque ninguém pode achar que a criança, mas tem gente que fala assim, a casa ideal é aquela que tem condições de criar, né? A gente ouve muito isso. Mas a gente tem que pensar que não é assim, nós estamos tratando de seres humanos, né? Exatamente. Então tem muita coisa envolvida, muito mais coisas envolvidas, e as dores elas vêm surgindo, não é? As ranhuras vêm acontecendo e as dores vêm surgindo. Ó, essa conversa está super interessante, tem que fazer um break agora, mas é rapidinho, tá? A gente volta já. De volta aqui no programa Conectando. Obrigada a você que está aí do outro lado por essa audiência. Você pode participar, dar opiniões, vai no nosso canal lá no YouTube, Programa Conectando, porque é assim que funciona. Ó, às 22 horas todos os dias tem um programa novinho para você aqui na TV Mar. Tá? No outro dia, às 8 horas da manhã e às 13h30, nós temos a reprise para quem perdeu ou para quem gostou, que vai compartilhar com outras pessoas. E logo em seguida, ele estará lá no nosso canal no YouTube, no programa Conectando. Você pode falar comigo lá nas minhas redes sociais também, vai no Instagram, @edjanemelo, Demudo Melo com 2 L's. Eu espero você e a sua sugestão de pauta. Agradeço a Med Rádios, agradeço o Petit Sucre, que vai ter um jantar dos namorados. Olha, faça já sua reserva, hein? E agradeço a agência Paradise. Estamos juntos aqui hoje com a Tiziana. Tiziana é mãe do coração de 2 crianças maravilhosas, tá? Porque nós estamos na semana da adoção e estamos aqui para conscientizar aquelas pessoas que não estão podendo, que não têm condições de assumir aquela gravidez ou de assumir a criança que já tem, tá? Que existem caminhos legais, justos, porque é um caminho justo, né? Um caminho legal, um caminho justo, para que você possa permitir que
que essa criança tenha uma vida saudável, cheia de amor e que você possa seguir também na sua vida sem traumas, sem dores, da melhor maneira possível. E aí eu vou te dizer, você vai inclusive fazer várias pessoas felizes, porque da mesma maneira que hoje existe no mundo, gente, pessoas que estão engravidando, que não estão podendo assumir a sua gravidez, e aí a gente resolve o problema do aborto, tá? Ai, gente, você está dizendo que é contra o aborto? Sim, sou contra o aborto. Preciso deixar muito claro isso aqui, tá? Sou contra o aborto, sim. E acho que existem outras saídas, outras formas de resolver. E uma das formas é o processo adotivo, que vai fazer com que pessoas sejam felizes. Tiziana está super feliz ali com a dupla dela, né, Tiziana? Olha o sorriso de quem é feliz. Muito. E aí, pegando um gancho daquilo que você falou, Erijane, então existe o que a gente chama de entrega voluntária. Então, a nossa primeira adoção do João, né, aconteceu 2 anos e 7 meses após a gente se inscrever. Concluindo a adoção do João, continuamos na fila e 2 anos depois, agora, há menos de um mês, chegou o Davi, com apenas 22 dias de vida. Ela recebeu um neném. Um recém-nascido, né? Que a gente fala muito. Ah, mas será que a gente consegue uma adoção de um recém-nascido? Sim, por meio do que a gente chama de entrega voluntária. Então, aquela mãezinha que porventura não pode ou não deseja ter o seu filho, ela pode, no momento que ela vai ter o bebê, informar para a maternidade, frente à assistência social do hospital, que não deseja ter aquele bebê para ela. Que a assistência social, e que isso não é crime. A gente não está lá para julgar essa mãe. A gente precisa lembrar, inclusive, que o abandono é crime, Sim. O maltrato é crime, mas a entrega voluntária, ela não é crime. Ela não é crime. E essa mulher, ela vai ser acolhida pela vara da infância e da juventude, vai passar também com a psicóloga, com a assistente social, com toda uma equipe técnica que vai fazer o estudo daquela mulher, tá? E ela vai entregar em juízo esse bebê para a fila da adoção. Então, ela recebe alta do hospital, o bebê fica ainda internado na internação social e de lá ele já vai para um abrigo e ele já vai ser colocado na fila da adoção, que foi o que aconteceu conosco com o Davi. Então, o Davi, quando chegou para a gente, o Davi tinha apenas 22 dias de vida, porque a mãezinha do Davi fez essa entrega voluntária. E aí você passou por uma nova experiência, você passou realmente a experiência de quem teve um bebê, não é? Sem saber que estava grávida. Ela não esteve grávida, mas ela teve um bebê. Eu tive um bebê. Né? Então, assim, agora, e esse segundo telefonema, ele foi ainda mais, digamos assim, especial, porque eu já tinha o João, que era desejoso por um comemorado filho. por 3 agora, Foi. Né? O João, que era desejoso por um irmão, e veio o Davi numa situação completamente diferente, porque o João chegou na primeira infância e o Davi chegou recém-nascido. Então, são vivências familiares diferentes. Hoje eu tenho um maior que me ajuda a cuidar do menor. Eu estou tendo a vivência de uma mãe praticamente puérpera que acabou de parir esse bebê. Então, as noites em claro, a cólica, o mamar. Então, toda uma vivência de quem é mãe de primeira viagem de um recém-nascido. Né? E isso foi graças a um poder judiciário que é eficiente, quando ele percebe que existe essa possibilidade de colocar essa criança na fila da adoção. E aí é importante, mais uma vez, dizer que a entrega voluntária, ela não é crime. Olha só. Crime é você entregar o seu filho para uma família que vai te procurar, que pode oferecer dinheiro no momento que você está muito vulnerável enquanto gestante, para poder cuidar do teu filho. A gente precisa entender que esse tipo, né, de situação, que muitas vezes é confundida com caridade, e a adoção não é caridade, né? A adoção é uma formação familiar, é amor, não é caridade, não é favor. A gente não vai criar alguém, a gente vai formar a nossa família, que isso é muito importante. Isso. Então, quando a gente, né, quando alguém tira essa criança
da possibilidade de colocá-la numa fila, você está tirando do outro a possibilidade dele formar uma família, de quem fez o caminho correto. Então, quem procurou a justiça, que está esperando numa fila, como nós esperamos, 2 anos e 7 meses e 2 anos depois veio Davi. Então, quando a gente não faz essa criança chegar na fila, Edjane, é como se a gente sequestrasse a possibilidade de um casal ter aquele filho. Eu vou além, viu? Você ainda vai estar presenteando a outra pessoa ou trocando pelo filho, não é? Uma chancela, um crime. Está entregando o crime de presente. Exatamente. É muito então, assim, triste. Pode gerar uma série de outras coisas. Tem desdobramentos terríveis aí nessa coisa feita de forma ilegal. E a gente precisa também falar que o processo de adoção ele corre em sigilo de justiça. Então, as genitoras dos meus filhos não sabem aonde eles estão. Nem nós sabemos aonde encontrá-las. Então, é uma nova página, onde eu preciso tratar com verdade a origem dos meus filhos. Então, fala-se de adoção em nosso lar de uma forma muito leve, muito tranquila. Então, o João, de 7 anos, sabe a história dele, dentro daquilo que ele pode saber aos 7, e o Davi saberá também. Porque ser adotado não é vergonhoso, não é favor, não é caridade, é uma forma de parentalidade, de formação. É valor, viu? É valor, né? É você entender, olha, é valor por todos os lados, é você entender o valor que os seus pais têm de pessoas que estavam disponíveis com um amor tão transbordante, né, que alcançou a criança, e você saber o seu valor. Você é um ser tão importante que foi alcançado por esse amor. Isso, exatamente. Então é valor por todos os lados. Eu acredito que quem tenta mudar essa percepção, há um quê de maldade, um quê de malícia, um quê de um interesse. Ou então é cultural, Edjane. Eu vejo hoje como algo cultural e que a gente está tentando quebrar essa cultura, porque isso veio por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque antigamente não existia uma lei no nosso país que realmente regulamentasse o processo de adoção. Então, o que a gente escutava muito é: deixou na porta da minha casa, era alguém que eu conhecia que não podia criar. Eu estou fazendo um favor para você. Exatamente. É muito ruim isso, antigamente, realmente. Antigamente era dessa forma. Tive algo parecido na minha família e, assim, é por isso que eu digo os desdobramentos, que uma coisa feita da forma, né, sem ter o caminho correto que hoje tem, e graças a Deus que a coisa evoluiu, né, para isso. Deixa eu reforçar, antes de eu perguntar, a gente já está indo, falta pouquinho ali, né? Mas eu vou aqui ainda perguntar uma coisa, dessa convivência, né? Quero saber como que é esse amor transbordando lá, porque no início da entrevista você me disse que você poderia gestar um filho. Então, assim, há um diferencial ainda maior na sua família. Sim. Não é? Há um diferencial ainda maior, porque às vezes a pessoa procura por adoção porque não pode, por algum motivo, né, ter um filho. Mas no caso dela foi diferente. Então, assim, ela é mãe de 2 filhos do coração, onde que ela poderia ter tido dela, né? Mas ela fez essa opção. Então, por entender que o amor não há diferença, né? Nenhuma. Que coisa linda isso. Amor é amor. Entende? Família é família. E eles foram tão desejados e tão planejados como uma mãe que fica grávida. Então, hoje eu tenho 2 filhos. Nossa família hoje é uma família interracial. Então, o João é negro, o Davi é branco. E os grandes desafios hoje é justamente prepará-los para serem pessoas de bem para o mundo. Eu não posso preparar o mundo, mas eu posso preparar os meus filhos para o mundo. Então, agora eu vou perguntar para a Tiziana o conselho que você dá para quem quer ter uma família dessa cheia de amor, como você acabou de falar, né? Porque o seu entusiasmo nos contagia. Esse amor realmente é transbordante, gente. Ela transborda amor aqui, viu? Você não tem noção, não. E para ter essa família feliz, não é? Para ter essa família com amor, porque a gente vê muitas vezes até famílias que são consanguíneas e que não têm esse amor genuíno, não é? Qual o conselho que você dá para as pessoas? Conselho? Procure o caminho da verdade, seja família, porque família é amor. O melhor caminho é o caminho da verdade, né? Então, inicie sua família pelo melhor caminho. Ame,
seja verdadeiro e confie em Deus que o resto vai. Que maravilha. Muito obrigada pela sua presença aqui. Beijo grande. Obrigada a você. Na família toda. Obrigada. Eu agradeço você que está aí do outro lado. Tá, beijo grande. A gente se vê amanhã. Oferecimento: Med Rádios e você, juntos pela vida.